Estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Hoje estamos mais uma quarta-feira, chamada de Raízes, e vamos aqui, conforme a graça e a bondade do nosso Pai, vamos lançar mais um pouquinho das nossas raízes, fundamentando as nossas vidas na palavra do nosso Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios 9. Nós vamos nos deter aqui no versículo de número 10. Mas eu quero ler esses 18 versos para a gente ter um entendimento maior do nosso assunto aqui nessa noite. Provérbios 9, no versículo 1 em diante, o título nos diz assim: os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo, guarde bem essa palavra, caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por seu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali. Guarde novamente essa frase. Seguindo o seu caminho. Guarde caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amém. O livro de Provérbios é um livro bastante profundo, um livro prático, e a gente tem que mergulhar no tempo, mergulhar na história desse povo, para conseguir entender essas frases, difíceis de ser entendido. Parece que são frases populares, de conhecimento e de sabedoria, palavra do Senhor. Mas, irmãos, porque nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre sabedoria um pouquinho de tempo aqui nessa noite. Lembra-se quando eu preguei, nós conversamos aqui em janeiro passado, nós refletimos sobre o tempo. Quem estava, lembra-se disso. A mensagem foi o tic-tac do relógio. E nós paramos para refletir sobre esse tempo que passa e não volta mais atrás. Uma vida que se vai, que se perde,
não tem mais como se recuperar. E desde aquele dia eu fiquei pensando no livro de Salmos, no Salmo de número 90, que nós meditamos aqui, sobre a oração de Moisés. Moisés vendo a sentença de Deus cair sobre aquele povo no deserto, e Deus falando que, olha, Moisés, acima de 20 anos, esse povo aqui, ninguém vai entrar na terra prometida, vão morrer todos. E aí me chamou a atenção, por que na oração de Moisés, Moisés fala assim para Deus, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés vivendo aquela situação, vendo aquele povo, amigo seu, aquele povo que ele tirou com carinho, obedecendo a Deus, muitos amigos, muitos vizinhos, aquele povo que ele amava, sentenciado à morte no deserto por Deus. E eu fiquei imaginando Moisés olhando para aquele povo e vendo aqueles mortos-vivos, que Deus já tinha falado para eles que eles iriam morrer. Então Moisés vendo aquelas pessoas, imagina você vendo seu irmão, seu amigo, e sabendo que Deus vai matá-lo, que Deus vai permitir a sua morte, e você não poder fazer mais nada, porque a palavra de Deus não volta atrás. E eu fiquei imaginando Moisés nessa situação, e aí Moisés vendo tudo isso, e por que Moisés fala, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Por que Moisés pediu a Deus sabedoria? Por quê? O que passou pela cabeça de Moisés? Naquele momento de luto, naquele momento fúnebre, de pedir a Deus, a ele e aquele povo, sabedoria. E aí eu, refletindo sobre isso, comecei a imaginar o que é sabedoria. A gente escuta falar, né? Sabedoria, 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 mas qual a definição de sabedoria? Qual é o sentido de sabedoria? Qual o conceito de sabedoria? E aí eu vou dar um exemplo aqui bastante simples. A hora hoje não nos permite a gente tomar muito tempo. Mas você já conviveu com pessoas, por exemplo, talvez aqui, eu já convivi com pessoas assim. Você já viveu com pessoas, por exemplo, com um patrão seu que você trabalhou, cara rico, com diretoria de empresa, diretores, homens e mulheres conceituados, vários diplomas, gente viajada, com pessoas estudadas, pessoas com muitos diplomas, pessoas cultas. Talvez você já conviveu até com juízes, aí trabalhou para juiz, para médico, para advogados. Pessoas que já passaram aí, viajaram o mundo, viveram em outros países, pessoas que têm várias culturas. Mas veja bem, tem certas pessoas que quando você começa a conviver, se aproximar, andar dia a dia com essa pessoa, a conhecer, a trabalhar com essa pessoa no dia a dia, e aí você começa a perceber que aquele indivíduo não era tudo o que aparentava. Né? Você fala, olha, o doutor, o fulano, o ciclano, o patrão, homem do dinheiro. E aí você vê cada situação quando você começa a viver, quando você começa a caminhar com a pessoa, que aí você, desculpe até o termo aqui, mas aí chega uma hora que você não acredita em certas coisas que você vê, e eu já pensei isso, mas que cara idiota. Mas que fulano sem noção. Que pessoa egoísta.
Que indivíduo talvez avarento, não ama ninguém, não considera ninguém, atropela as pessoas, pisa em cima das pessoas. Ciumento, às vezes orgulhoso. E aí uma pessoa que tem tanto estudo, e a gente vê que não tem sabedoria. Você percebe que é uma pessoa que a cabeça dele parece uma caixa de acumular coisas. Sabe aquelas caixas porta-treco que a gente tem em casa? Parece que a pessoa acumulou um monte de conhecimento, um monte de coisa, um monte de estudo, mas é uma pessoa medíocre. Uma pessoa que não entendeu nada da vida. Uma pessoa que não entendeu o valor real da vida, do ser humano, do seu próximo, do seu irmão, do seu amigo, do seu empregado, do seu funcionário. E aí, como você definir sabedoria? Como a gente saber e definir em palavras o que é sabedoria? Eu estou falando para vocês aqui, mas eu também não sei definir, porque é algo muito complexo. E esse assunto é um assunto, irmãos, que vocês vão perceber que ele vai se desdobrando. Um assunto, você entra em outro e vai embora e parece que não tem fim. A sabedoria, nós podemos talvez dizer, que são os frutos do conhecimento adquirido. As experiências vividas, acumuladas durante toda uma vida. Aquilo que a gente chama de bagagem, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente compartilha, aquilo por onde a gente passa, pelos caminhos que a gente percorre, com as pessoas que a gente convive, até lá na faculdade, o doutor onde ele ensinou, onde ele aprendeu, talvez ele não viu as pessoas ao redor, talvez ele foi para aquela faculdade, para aquela escola, atrás de satisfazer o seu orgulho, a sua arrogância, mas não com o intuito de aprender e de crescer como ser humano. Então talvez sabedoria seja isso, o resultado do conhecimento que a pessoa adquiriu. Logo, sabedoria seria o quê? A aplicação, a prática, o praticar desse conhecimento adquirido. A inteligência, a cognição para a facilitação da sua vida, da vida do próprio indivíduo e das pessoas que convivem ao nosso redor. Então a gente pode ver que sabedoria é uma coisa e conhecimento é outro que não tem nada a ver. Vocês já pararam para observar desenho animado, filmes, por exemplo, que quando se retrata o sábio, é sempre um velhinho, né? Uma velhinha, um tiozinho, acabado, morrendo, caindo nos pedaços, lá no alto do monte, e aí vão atrás do sábio, do guru, mas isso não quer dizer que somente o velho é sábio. Eu conheço muitos jovens sábios, mas por que diz, sempre espelha-se no velho como sabedoria? Porque é a pessoa que já viveu bastante. O jovem que está passando por um problema hoje, o pai e a avó, já passou por esse caminho várias vezes. Se o filho for pedir um conselho para o pai, para o avô, o pai vai falar: filho, faz assim, 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 que já deu certo. Sabedoria. E muitas vezes, eu conheço muitos senhores e senhoras que não sabem nem ler e escrever, mas são excelentes conselheiros, porque pela vida onde passaram, aonde sofreram, passaram por lutas, por provas, por dificuldades. Eu vejo o caso da minha mãe, passou fome, 3 dias sem comer. Ela conta isso para a gente. Isso, irmãos, só de falar isso é uma lição que você não esquece nunca.
Meu pai, um cortador de cana, analfabeto, ele contava para a gente, minha mãe às vezes colocava o prato de comida na mesa, a gente reclamava, frango de novo. Meu pai falava assim, olha, dê graças a Deus. Ele chamava a minha avó de mamãe, ele falava, mamãe, quando era pequeno, partia um ovo em 6 ou em 8 fatias. Lição, irmãos, que a gente aprende com pessoas sábias, e a gente somos edificados caminhando com pessoas sábias, vividas, e isso é o que a gente leu aqui. Se você for ler, e leia durante essa semana, esse Provérbios número 9, que você vai ver quanta riqueza a gente pode extrair desses versículos que nós lemos. Mas tem o seguinte, sabedoria no mundão é uma coisa, mas a sabedoria de Deus é outra coisa, bem diferente, bem distante, outro mundo, e a própria sabedoria de Deus inalcançável para qualquer ser humano. Jó quis se meter a besta com Deus, a interrogar, a debater com Deus, e Deus fez ele entender que não sabemos nada e que a mente humana jamais alcançará a sabedoria de Deus. Jamais vamos compreender e entender como o Senhor colocou cada planeta no seu lugar. Alguém sabe dizer aí quantos bilhões de toneladas pesa a Terra? E a Terra, próximo dos outros planetas, é uma célula, é um grão de areia. Esse dia eu vi um passarinho fazendo um ninho, o passarinho literalmente dando um nó numa folha de capim. Quem ensinou aquilo para ele? Nós nunca vamos compreender e saber como Deus criou tudo isso aqui. No finalzinho aqui vocês vão entender porque eu venho refletindo sobre essas coisas. No livro de Jó, capítulo 28, marque aí, depois você leia na sua casa. O poeta que escreve esse poema, capítulo 28 de Jó, ele faz uma comparação extraordinária da sabedoria do homem, da sabedoria de Deus, mas não na intenção de deturpar a sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem é coisa boa, mas ele mostra o abismo que existe entre a sabedoria do homem e a sabedoria divina. Lá ele fala que as mineradoras, os homens que cavam a terra, a gente vê hoje nos dias atuais, as mineradoras descem às profundidades da terra, escavam, explodem pedra, abrem montanhas, vão a lugares profundos, e aqui ele fala que caminhos que os pássaros não conhecem, porque profundidade da terra, e o homem extrai minerais, extrai o ferro, extrai o ouro, funde esses metais preciosos e transforma em joias. Que ciência naquela época já maravilhosa. Ele fala dos corais, das pedras preciosas, das pérolas, diamantes. A sabedoria do homem extrair tudo isso, e o homem se aprofundar nessa ciência, buscando os valores, os bens, as riquezas desse mundo. E ele fala, jamais o homem alcançará, se dedicando com a sua sabedoria humana, a alcançar a sabedoria de Deus. E Provérbios capítulo 9, versículo 10, nos fala uma coisa bem interessante. Preste atenção, o temor do Senhor é o princípio, é o início só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí aqui, eu posso ir até que hora? Até as 9?
É isso? E aí aqui eu caí em outro dilema, outro desdobramento. O temor do Senhor, eu escuto desde criança. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor? Temor parece com terror, né? E eu, quantas vezes me peguei confundindo temor com ter medo? Tudo isso parece muito próximo. Mas o que é o temor? E a Bíblia nos fala lá, e também Salmo 111, versículo 10, também fala a mesma coisa, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabemos que a sabedoria começa no temer a Deus. Temor e medo é a mesma coisa? Claro que não. O medo, irmãos, tem a ver com fobia, sua área, né? Com pânico. O medo tem a ver com susto, né? Traz medo. O medo tem a ver com trauma. E a gente vai ver aí, não é a minha área, mas a gente vai ver que do grego, né, tem o traumatos. Tem outras palavras que, dependendo do contexto, é a mesma palavra. Significa medo e significa phobos. Fobia, medo, temor. Mas no contexto aqui existe uma diferença entre medo e temor. Para a gente entender bem. O medo tem a ver com o irracional. O medo, ele paralisa a gente. Paralisa o ser humano, não é? Tem gente que quando toma um susto ou quando passa uma situação de ameaça, ela trava. Não sai do lugar. Isso é medo. Isso tem a ver com medo. O medo nos faz correr, perna para quem a gente quer. O medo nos faz afastar-se, esconder-se. E aí quando eu falo de esconder, eu me lembro de quem? Adão e Eva no paraíso. Não tiveram temor, tiveram medo. Se esconderam, tentaram se afastar de Deus, se esconder de Deus. Esse é o medo. Já ao contrário, o temor, ele desperta em nós a curiosidade. Lembra, e quando eu meditando sobre isso, refletindo sobre isso, eu lembrei de Moisés. Aquele cara pastando, tomando conta das ovelhas, andando lá naquele lugar árido. Ele olha uma moita de mato e vê aquele mato queimando. E ele fez o quê? Se aproximou. Ele quis descobrir o que era. O temor traz curiosidade. O temor traz desejo, ao contrário do medo. O temor gera em nosso coração admiração. O temor gera no ser humano respeito. O temor gera no nosso coração reverência. Salmo quer dizer 25 e o versículo de número 14, Salmo davídico, fala assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ser íntimo de Deus, íntimo é aquele que é chegado, é aquele que é próximo. Então o temor do Senhor nos aproxima, nos traz para perto de Deus, nos traz para o coração de Deus, nos leva a reclinar, assim como João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Assim é o temor quando nasce no nosso coração. O temor tem um forte vínculo, ou um total vínculo com o amor. E é por isso que nós temos um Deus que chamamos de Pai. Abba, Pai. E aí,
esse temor, às vezes, nos traz medo. Confusão, né? Falei que o medo não tem nada a ver com o temor, mas o temor, às vezes, nos traz medo. Imagino eu refletindo sobre isso, eu imagino eu, com aqueles homens do passado, me deparando com Deus à minha frente. Lembra-se de Isaías? Sou homem pecador, pediu misericórdia. Todos que se deparavam com a presença de Deus se jogavam no chão, enfiavam a cara na terra. Medo da grandeza da presença de Deus. Mas esse não é o medo de fugir, de afugentar, de morrer. Não. É um medo de receio. É um medo de magoar aquele a quem se ama. Quando você, não sei vocês, mas quando eu peco, quando eu faço algo de errado, eu fico desapontado, eu fico com medo, porque eu sei que eu estou entristecendo o meu Pai, o Espírito Santo. Eu estou conseguindo explicar? Esse medo é o medo de não querer magoar o meu Pai, de entristecer aquele que me ama. Esse medo é um medo de machucar aquela pessoa que você ama e que te ama. Por isso Deus, dono de toda a sabedoria, nos chama de filho. E aí, para a gente entender melhor essa questão desse receio de magoar aquele que a gente ama, um exemplo aqui bem prático para a gente. Quem dirige desde jovem aí sabe o que eu vou dizer. Quando a gente dirige desde jovem, você não presta atenção em nada, você não está nem aí, o limite é 80, você vai a 100. Às vezes, né, quando você pega uma reta, você mete o pé, olha lá no ponteiro, fala, vou ver se esse carro chega aqui nos 220 mesmo, inconsequente, não está nem aí com nada, sobe na calçada, passa entre o muro e a lixeira, corta caminho, entra na contramão, e é aquela loucura. A gente vê os jovens dirigindo por aí, muitos responsáveis, mas tem alguns que dá medo. Só que aí você casa, você amadurece, você constrói uma família, e aí nasce o bebezinho. E aí quando você vai buscar a criança na maternidade, você só falta buscar a polícia para ir na frente do carro, outro atrás, com as sirenes ligadas para ninguém bater, ninguém encostar naquele carro, porque o teu filho está ali. Medo, mas não é o medo da criança, porque se fosse medo da criança, você não ia nem buscar, ia largar lá. Né? Talvez se medo da criança, se fosse tão feio, igual o pai, igual a mim, eu iria lá, ia tomar um susto, voltar correndo e deixar a criança lá no hospital. Mas não é esse medo da criança, é o medo de machucar, é proteger, é guardar a vida daquele a quem você ama. Finalizando já, irmãos. O temor existe na pessoa que tem a consciência de quem é Deus e de quem ela é. A consciência nos dá essa definição de temor. E esse temor nos traz sabedoria. Quando eu sei quem Deus é e quem eu sou, me traz temor no coração. E sabe quando ficou bem definido para mim sobre essa palavra de hoje, a qual nós estamos refletindo aqui? De que seria hoje o dia dessa palavra ser pregada aqui? Deus me confirmou lá no GC, lá em casa. Por quê? Estudando esse livro aqui, ó.
de Tozer, os atributos de Deus. E veja só que interessante. A gente meditando em casa e falando sobre a autoexistência de Deus. Como compreender isso? Como explicar isso? A gente meditando na transcendência de Deus, um Deus que transcende a matéria e vai além de todas as possibilidades de qualquer pensamento humano. Que Deus é esse? Como compreender um Deus dessa magnitude? A eternidade de Deus, um Deus eterno. E aqui a Sandra até falou comigo, para com essas conversas que está me deixando maluca. Eu também fiquei meio doido, pensando na onipotência de Deus, na imutabilidade de Deus, nessa eternidade de Deus. Nós estávamos comentando sobre isso, e a gente, irmãos, eu fico maravilhado e enlouquecido com isso, porque a eternidade, o homem no livro, ele fala, olha, imagine uma folha de sulfite do tamanho do universo, se o universo tem fim, ou se são multi-universos, e você tenta na sua cabeça imaginar uma folha de papel do tamanho desse universo, e aí você faz um risco nessa folha de 2 centímetros. Esses 2 centímetros significa o tempo. Para Deus não existe tempo, não existe hoje, não existe o amanhã, não existe futuro, não existe passado. E eu fiquei pensando, a gente meditando sobre isso, mas que loucura é essa? O nosso Deus não tem espaço, não tem tempo. Que dimensão é essa? Aí eu comecei a falar com ela, a gente imaginando parar uma cena de um filme, e aí você vê foto a foto, e o nosso Deus, ele já viu e já veio, já está lá e está aqui. Como explicar uma loucura dessa? E aí eu falei para ela assim, você imagina só, a gente está aqui hoje conversando sobre esse assunto. Para Deus, nós já morremos, porque Ele já está lá, no dia da nossa morte. Dá para entender a loucura dessa? Para Deus, eu já ressuscitei. Para Deus, eu já estou na eternidade com Ele. Mas para Deus, eu estou no ventre da minha mãe ainda. Para Deus, Ele já está me vendo 1 milênio antes, já vendo Paulo 2 milênios antes. Dá para entender o tamanho desse Deus, a magnitude desse Deus. E aí, meus irmãos, para encerrar, para obter um coração sábio, com esse exemplo aqui do estudo dos nossos GCs, para a gente obter um coração sábio, vir para a igreja é muito bom, como nós estudamos lá na Videira e a Treliça. Programas são muito bons, festas são muito boas, ação social é tudo muito bom, louvar a Deus é muito bom e devemos louvar a Deus, servir na igreja é muito bom, tudo isso é bom, mas o melhor de tudo é estudar essa palavra, porque coração sábio, para ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, é só buscando ao Senhor, é só se esforçando para conhecê-lo cada dia mais, é examinando as Escrituras, é se debruçando sobre a palavra do Senhor, é lendo, é refletindo, é voltando, é lendo de novo, é pesquisando, é perguntando para o seu pastor, perguntando para o seu irmão, é investigando. É isso que nos faz deslumbrar a glória de Deus, é isso que nos faz enxergar o quanto precisamos dele, é isso que nos faz buscar um coração sábio. Eu estava conversando com o Givanildo esses dias lá no portão, e ele me falou uma coisa que eu jamais vou esquecer: a glória de Deus. E a gente falando daqueles seres que é descrito no Apocalipse, que João Batista viu, eles dizendo, os anjos, arcanjos, serafins e querubins,
santo, 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 continuamente. Aí ele falou, irmão Paulo, sabe como eu imagino que é esse negócio? Nossa mente tão pequena, olha o que Deus revela e olha o que a gente pode imaginar. Ele falou, irmão Paulo, Deus é tão grande que quanto mais a gente busca, mais Ele se revela. Cada dia que a gente lê, mais a gente se surpreende. Cada dia que a gente olha para a palavra, é um espanto. E a mesma forma são aqueles seres diante de Deus. Eles estão aqui. Quando eles olham para Deus, eles veem uma coisa nova. Eles veem algo diferente. Eles veem uma face de Deus que eles nunca tinham visto. E eles dão glória. E quando eles olham de novo, novidade de novo, santo. Quando eles olham, santo. Quando eles olham, eles se assustam. Quando eles olham, eles ficam perplexos novamente. E é por isso que eles não cessam de dizer santo, 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 eternamente. Que nosso coração seja da mesma forma. Que nós possamos examinar as Escrituras. E que cada dia, cada momento que você dedicar a sua vida à palavra do Senhor, você vai dizer santo. Você vai ser surpreendido. E isso vai te trazer um coração sábio, uma vida longa, uma vida próspera e uma vida mais que abençoada, mais que bem-aventurado, para a sua alegria, como nós lemos aqui, e para a glória de Deus. Amém.